Olá, meus amigos e minhas amigas, seguidores do portal do Generoso. Estou tendo a honra de receber aqui o vereador Diego Afonso, do PDT, que vai falar para a gente de muitas coisas, vai falar sobre a questão do combustível, inclusive ele foi citado em algumas matérias aí maldosas, e vai falar para a gente sobre empreendedorismo, sobre os trabalhos na Câmara, enfim. Primeiro, vereador, câmera sua, se apresente para a gente começar esse bate-papo. Realmente, boa tarde a todos. Eu quero agradecer, Marcelo, a oportunidade. Eu sempre procuro usar de todos os veículos que nos abrem as portas para prestar conta do nosso mandato na Câmara Legislativa, falar um pouco do nosso trabalho enquanto vereador da cidade de Manaus. E o nosso mandato é feito assim, transparente e participativo, mostrando sempre aqueles que confiaram ao longo dos anos no vereador Diego Afonso o que nós estamos fazendo e qual o posicionamento que nós estamos tendo na Câmara Municipal de Manaus. Ok. O vereador Diego Afonso, ele faz parte da Frente Parlamentar de Empreendedorismo, de apoio às micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e cooperativas de Manaus. Ele tem aprovado 168 projetos de lei, e ofícios ele tem 645 e 59 indicações. Portanto, isso aqui é um exemplo de que há muito trabalho. A gente vai falar já dessa questão do empreendedorismo, mas eu vou tocar no assunto inicial, que é debate. Já começou os trabalhos na Assembleia, vai começar os trabalhos na Câmara, e há uma discussão muito séria sobre a questão da alta do combustível no Brasil. Então, o vereador Diego Afonso participa sobre este debate, porque foi citado como dono de posto de gasolina, ele, o pai dele, enfim, e espalharam uma série de inverdades. Inclusive, ele vai usar aqui o espaço para esclarecer essas inverdades. E eu queria saber, Diego, qual é o seu posicionamento sobre essa questão da alta do combustível? Qual seria a solução, na sua opinião, para que não só o Amazonas, mas o Brasil tenha um combustível mais barato? Marcelo, primeiro eu quero deixar muito claro que eu muito me orgulho de ter vindo da iniciativa privada para a pública. Todos os espaços que eu galguei, seja no governo, seja à frente da SPF, superintendência, que eu tive a oportunidade de participar da gestão do PDT, do ex-governador Amazonino Mendes, eu sempre levei a experiência que eu tive da gestão de empreendedor, essa veia comercial que eu sempre tive. E graças a Deus eu sempre dei resultado. É assim esses números do nosso mandato. Da mesma forma, eu me orgulho muito de ter tudo que acumulei na minha vida foi graças ao comércio. Mas de forma limpa e transparente, a minha família sempre teve comércio, antes de ser político. Isso, quando eu digo que me orgulha, porque eu entrei por uma escolha. Inclusive, trabalhando sindicatos de revendedores, trabalhando inclusive a formulação do preço. E isso eu conduzo com muita maestria, defendo na Câmara Municipal de Manaus e nunca escondi o que for dono. Isso está na minha declaração, que a gente apresenta lá quando recebe o diploma, após a diplomação de vereador, da mesma forma nos meus pronunciamentos na Câmara Municipal de Manaus. Agora, se aproximam os processos eleitorais, e aí começam as fake news. Rodou há uns 15 dias atrás uma matériazinha tendenciosa e maldosa, colocando, por exemplo, o meu pai como dono de posto. Todo mundo sabe que meu pai tem uma história bancária, mais de 25 em vários bancos, encerrando a carreira bancária no Banco do Estado do Amazonas, e ele sempre foi armador, né, transportador de derivados de petróleo, há mais de 40 anos na região norte, né, eu acho que perfaz logo mais uns 50 anos. E tudo que acumulou na sua vida também foi de forma muito transparente, muito honrada, e nunca se viram falar algo que abonasse a sua conduta. Da mesma forma, eu tenho muita responsabilidade quanto a isso. Vamos usar o que eu sugeria. Todos sabem que a política de preço é nacional, né? Existe o monopólio da distribuição por parte da distribuidora BR. E hoje eu já vejo declarações do presidente incomodado com esses altos preços, sobe e desce, oriundo da guerra. Vocês estão acompanhando essas guerras de preços. Nós estamos aqui na frente de um posto da Zona Leste, desce e sobe pela livre concorrência. Mas a política de preço é pela distribuição. Existe uma pauta nacional e existe uma pauta estadual, né, que é tributada na fonte, na distribuição, e existe aqui na saída do ICMS.
Qual é a minha sugestão? Não tem outra. Ou o governo zera, o governo federal, como o presidente falou ultimamente, que eu duvido muito, que ele zere o ICMS do combustível, porque é um valor altíssimo de arrecadação para o governo federal. E eu vou sugerir ao governador que zere também o ICMS do combustível ou reduza, zere a pauta do combustível. Isso aí, vocês podem ter certeza que o revendedor vai ser o primeiro a baixar. Porque o revendedor, gente, e aí eu digo por mim, me coloco no lugar, eu desafio qualquer revendedor de combustível, inclusive desse posto aqui, a abrir as planilhas e não estar no negativo há mais de 4 anos. Vários revendedores já quebraram, já alugaram seus postos. Sabe quem está na mão agora? Está na mão dos grandes, dos donos de distribuição, de outros que têm contrato de gaveta, outros que querem que o vizinho quebre, baixando os 6 meses e 1 ano, a gasolina como estava aí R$ 3,80 e a distribuição por R$ 3,98. Não tem mágica. Sim. Não tem mágica. Sim. Então nossa sugestão, Marcelo, é exatamente essa. Que o governador se sensibilize. Eu estava em Brasília, mas eu vi uma coletiva do deputado Wilker, e eu acredito que inclusive o deputado adjunto deve reforçar isso. É uma sugestão excelente para zerar o ICMS em comum com o governo federal. Eu duvido muito que o governo federal reduza. Eu acho que o presidente jogou para a plateia. Até porque deixa de se arrecadar bilhões de reais. É muito recurso. Eu, como eu estava falando ainda há pouco para vocês, é muito maior que o nosso gás de cozinha. Ninguém fala do preço do gás de cozinha, ninguém discute o cimento. É lógico, a gasolina está no bico da bomba em todos os dias, na frente do consumidor. E quem está na ponta é o revendedor, que é somente o intermediador, né? Somente aquele que serve o cafezinho, que é o que fala o bom dia para a população e quer ali o seu emprego, garantir o seu sustento de fato juntamente com o revendedor. E eu defendo porque eu tenho uma ideologia trabalhista. E às vezes o PDT e algumas frentes defendem muito o trabalhismo. E eu respeito muito quem assina uma carteira, quem gera emprego e renda na nossa cidade. E são essas pessoas que eu tenho defendido que estão sendo massacradas nessa cadeia, que é a ponta, que é o revendedor. Inclusive eu quero mandar um abraço para o radialista Luiz Costa, que é o presidente do Sul América, que me mandou um áudio essa semana e falou com relação a essa questão de posto, de aumento de combustível, porque ele é dono de posto de combustível. E ele falou uma coisa muito séria, ele falou assim, ninguém está observando o quanto de imposto a gente paga. É muito fácil chamar o dono do posto de bandido, é muito fácil dizer que tem cartel, mas ninguém fala dos impostos federais, dos impostos estaduais que nós pagamos. É só você pegar o cupom fiscal e ver quanto é que você está pagando de imposto. Aí você acha justo que a gente não lucre nada? Todo empresário precisa lucrar. Todo empresário precisa lucrar. Agora, a população acha que nós é que jogamos o preço a R$ 4,79, a R$ 5, e acha que a gente está ganhando rios de dinheiro com isso. Eu estou vendendo meu posto, palavras dele. Eu estou vendendo meu posto. Quem quiser comprar, vem aqui. Eu vendo porque não tenho condições. Não estou chorando miséria. Mas pegue a nota fiscal e veja. E realmente, as pessoas começaram a pegar a nota fiscal e observar que há embutido o imposto federal, o imposto estadual, que aumenta aí em 50% a 55%, não é isso? Eu sempre digo, Marcelo, que o revendedor é um exemplo. O Luiz Costa é um grande amigo, eu tive a oportunidade de dividir essa responsabilidade na revenda em várias lutas. O Luiz Costa foi candidato a vereador também, representando o segmento, e é um radialista, e traz um dado que é verdade. Hoje, qualquer um está buscando, quer vender, quer comprar o meu negócio. Agora, ninguém está chorando miséria, não. Eu acho que o revendedor ele tem lutado e muito para garantir aqueles empregos ali embaixo na pista, para recolher os impostos. Eu digo que o revendedor de combustível, todo mundo é dono do negócio dele. A prefeitura é dona do negócio dele, o IPEM é dono do negócio dele, o IMET é dono do negócio dele, a Polícia Federal é dona do negócio dele, o governo do Amazonas é dono do negócio dele, com o IPAAN, com o SEMA. É uma série de exigências. E aí, às vezes eu me deparo lá na Câmara Municipal de Manaus com alguns vereadores ainda que ainda querem criar mais exigências. Olha só, olha a incoerência que eu digo, e não é porque defendo esse segmento, né? Porque defendo quem está sobrevivendo e quem ainda gera emprego e renda. Um dia desse colocaram um projeto de uma mangueira transparente.
para todos, ia ser uma exigência para todos os postos da cidade de Manaus ter que colocar mangueira transparente. Olha, primeiro, que não existe essa mangueira no mercado, né? E eu, inclusive, coloquei, debati muito exaustivamente na Câmara para tentar segurar o projeto, derrubamos o projeto, mas sem perna e sem cabeça. E aí nós vamos... Essa mangueira seria mostrar a qualidade do combustível? A qualidade do combustível. E toda mangueira de combustível ela é galvanizada. E a propulsão é tão grande que somente aquela espuma, nem o maior bioquímico da região aqui teria condições de analisar uma gasolina pela passagem, né? Você vê, o consumidor local, ele não quer descer nem do carro para passar o cartão dele. A verdade é essa. Imagina conferir ali, parar para analisar a cor do combustível. E a gente sabe que a adulteração de combustível, a gente está cansado de ver aí. Existe coloração, existe por automação, é uma série de mecanismos. E eu disse a eles, eu não estou defendendo isso. Já aprovamos projetos aqui, citei de um vereador lá, que aprovamos aquele que revende gasolina e for flagranteado, é cassado o alvará. Então, assim, legislações dessa natureza para coibir o mau empresário, aquele que utiliza da boa-fé do consumidor para ludibriar, para ter lucros, esse tem que sair do mercado. E já saiu vários. Quer ver um exemplo? Se um posto desse aqui da frente adulterar, trabalhar de forma errada, basta o teu carro falhar, Marcelo, tu nunca mais volta. Tu pega o teu cupom fiscal, tu volta, tu faz um examezinho da proveta, faz o exame do teste, tu vê que já tem uma coisa errada ali, o cara não quer mostrar, tu pode acionar a ANP, que já tem agência aqui, lá com esse posto de ponta a ponta. Fiscalização exige, o consumidor tem que estar atento, né? Mas os maus empresários estão saindo todos, né? Não estou falando assim como existe no ramo da medicina, da advocacia, existe na revenda de petróleo também. E que o consumidor está muito atento, está muito exigente, né? Está cada vez mais as grandes marcas, elas exigindo mais, porque é o nome delas que está estampado, de uma Ipiranga, de uma BR, de uma própria Atem, que é uma das maiores locais hoje da região norte, quem sabe nordeste. E o consumidor está cada vez mais atento e os órgãos, né, fiscalizando. Eu digo, um dia desse eu estava comentando, debatendo sobre esse assunto no outro veículo de comunicação, e eu fui questionado que faltava mais fiscalização. Eu falei, o PROCON do município e o PROCON do estado, queira eu que não esteja fazendo palanque político em cima disso, mas ele está todo dia na rua, Então fiscalização não falta. Tivemos uma CPI, né, que estava na rua até o final. E foi muito clara quando disse que não existia cartel, né, quando se debruçou, e eu disse até, inclusive, deputada Joana, você não precisa nem gastar esse dinheiro todo da Assembleia, né, para fazer uma CPI. Ou isso basta numa reunião com a ANP, uma série de fiscalizações que vocês têm poder para isso, e pronto. Mas era muito difícil se caracterizar hoje o que acontece nessa descida e subida. Se um posto desce aqui, o vizinho lá não desce, ele não vende. Ele zera a bomba, é impressionante. Aí o cara é obrigado a descer, não tem pra onde correr, porque senão ele não vende uma gota de combustível, Marcelo. É impressionante. Aí ele desce, esmaga no preço igual o cara que está com R$ 3,89, com R$ 3,79. Quando ele não aguenta mais, o daqui sobe. Pumba! Aí o de lá sobe. Não é nada combinado, é questão do livre comércio. Né? O que diz a lei, inclusive. Teve um deputado que esteve aqui comigo, mas eu vou resguardar o nome dele, porque quando ele falou comigo sobre este assunto, ele pediu para que eu não citasse o nome dele. Mas ele me falou o seguinte, que os donos de postos, os donos de distribuidoras, eles viajam, pegam os seus jatinhos, viajam, combinam reuniões fora de Manaus, vão para São Paulo, vão para o Rio, inclusive vão até para o exterior. E lá eles combinam preço. E eles, deputados, não têm como enfrentar o poder econômico dessa turma. E eu disse para ele, então para que vocês montaram a CPI? O CPI custa caro. E a população que banca a CPI. Para não gerar resultado positivo, não gerar nada. Se vocês sabiam que os donos de distribuidora, que os donos de postos têm dinheiro e fazem isso, eu acho que o caminho era outro. Se vocês fizerem isso para impressionar a população, acabaram que se equivocando e se queimando, porque na visão da população
não houve resultado nenhum na CPI. Por mais que eles batam, agora digam que houve resultado, que agora está na mão da MP, sempre eles falam isso, supostamente há cartel. Sempre eles usam esse termo, suposição, ou seja, eles não têm certeza de que há cartel. Então, só para a gente finalizar essa conversa de combustível, para a gente entrar nesse outro assunto do empreendedorismo, qual é a tua opinião? Realmente é isso ou de repente o deputado fantasiou alguma coisa? Não há cartel. Agora, o que eu vi, um caminho que foi feito inverso até eles chegaram a tomar. Se existem esses grupos, esses grandes grupos econômicos, que está muito claro que existem na cidade de Manaus, e que detêm parte de alguns postos da operação, era de baixo para cima. Era da onde sai a distribuição. Eles foram pela revenda. Né? A revenda é isso que eu disse para vocês aqui, sem nenhuma mudança. Porque não foi pela distribuição. Né? Sócio X, transporta X, revende para X. Aqui, esse é o triângulo. Se tivesse esse tipo de combinação aqui em cima, seja lá onde for, em São Paulo, ou em Paris, ou em Miami, mas é fácil de desembaraçar isso, né? É fácil desencadear isso e ficar transparente para a população. A revenda, é aquilo que eu falei, é o exemplo do Luiz Costa, é o exemplo do Diego Afonso, é o exemplo basta sentar no sindicato. Eu deixei o sindicato da revenda, o Sindicam, à disposição, para debater o que fosse e tudo, inclusive essas matérias de mangueira transparente. Outra, a última que a gente debateu foi de um adesivo que o vereador queria exigir também para a qualidade do combustível, do refino do combustível, a origem. Né? E aí eu falei, isso já é normativa da ANP, a gente vai estar legislando em cima da normativa que já é legislação federal e que vai gerar um custo. A maior preocupação minha é troca de mangueira. Uma mangueira dessa não é menos de R$ 1.200. Você acha que toda revenda vai ter que esperar produzir, trocar todas as revendas, exigência, fiscalização e tudo, e não vai onerar no preço? Não existe. Vai onerar, vai sobrar para o consumidor mais uma vez. E foi isso que eu tentei explicar, e graças a Deus, por unanimidade, os vereadores entenderam e derrubaram esses dois exemplos de projeto que não contribuía de fato. Eu até entendo, às vezes, a gente se limita a algumas legislações, né, mas a gente precisa debater mesmo, para de fato apresentar proposta que mude a qualidade de vida, que ofereça uma mudança na ponta, seja de um serviço, ou seja, de qualidade de vida da população. Ok. Pessoal, a gente vai chamar um intervalo rapidinho, enquanto o vereador toma aqui uma água, e a gente já volta para falar sobre empreendedorismo e também sobre outros projetos que o Diego Afonso já apresentou na Câmara, foi aprovado, e vamos falar no encerramento de eleições municipais. Fica aí que a gente volta já. Voltamos aqui agora novamente com a entrevista com o vereador Diego Afonso. Você que está chegando agora, ele já falou sobre combustível. Você vai ter a oportunidade de ver essa matéria no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Portal do Generoso, www.portaldogeneroso.com. E agora nós vamos falar de um assunto muito importante que eu gosto muito, que é a geração de emprego e renda. Vereador Diego Afonso, fala um pouco para a gente sobre esse gabinete móvel. O que ele significa, qual é a diferença que ele tem feito na vida das pessoas os bairros que você já visitou? Marcelo, é importante, eu sempre cito, dentre diversos projetos que a gente tem apresentado na Câmara Municipal de Manaus, eu poderia ter desenvolvido um aplicativo que está em alta, né? Hoje todos
população está muito ligada ao smartphone, aos portais, é um exemplo aqui da tua forma de comunicação, uma forma inovadora, direta com a população. Mas eu trabalhei e defendi muito na minha eleição esse contato direto com o povo, né? Tete a tete, visita, eu sempre fiz minha campanha, eu não tenho televisão, eu não tenho hospitais, eu não tenho trabalho com as igrejas, o que eu tenho é compromisso com aquelas pessoas que confiam no nosso nome ao longo dos anos na cidade de Manaus. O gabinete móvel foi uma proposta minha de campanha e graças a Deus é uma ferramenta que tem dado muito certo o nosso mandato. O gabinete móvel não é nada mais, nada menos que uma tribuna popular. Eu chego num bairro, trabalho a semana toda naquele bairro, convidando as pessoas a participarem da nossa grande ação, que é aos sábados, de 8 a 1 hora da tarde. É o exemplo dessa semana. A equipe trabalhou a semana toda, eu vou para a rua, eu vou panfletar, eu vou convidar casa a casa, dizer o que significa para mim o gabinete móvel e quais são os benefícios que o nosso mandato traz, que o nosso mandato defende para aquele bairro. Essa semana é no Coroado, que inicia às 8 horas, na frente da rua Assembleia, na frente daquela igreja Assembleia de Deus, na Flávio Parente. Vai começar às 8 horas. E nós ali vamos com toda a nossa assessoria, corpo jurídico, assistência social, todos os assessores que são pagos com dinheiro público, estão ali de frente para a população, atendendo, escutando, mas principalmente recebendo todas as reivindicações do bairro. E automaticamente, durante a manhã toda, já são feitas intervenções, assim como está no seu escritório. Aqui nós estamos, eu estou sendo entrevistado e a sua equipe está trabalhando, né, comunicando, recebendo demandas também, enviando, e é assim que funciona a manhã toda do gabinete móvel. Uma forma bem simples. Às vezes as pessoas pensam que é uma mega de uma estrutura, não, eu tenho uma Kombi, algumas cadeiras e para alguns lugares eu preciso de tenda, né, nesse período chuvoso, para cobrir a população também não ficar mais ou menos confortável. Algumas igrejas nos abrem as portas, algumas escolas também, e ali a gente faz a manhã toda de atendimento, ouve as lideranças, ouve o presidente do bairro, o presidente da liga, do clube de mães, e nós fazemos as intervenções necessárias que permearão o mandato durante a semana. Então, essa semana é no Coroado, estamos trabalhando desde segunda-feira, e é um contato direto que eu tenho com a população, mais ou menos dali, de todas as ações dessa nos bairros, a gente já foi em todas as zonas da cidade de Manaus. Amanhã, essa semana é Zona Leste. A média de intervenções são de 400 a 500. Falar que nós vamos resolver o problema de todo o bairro é errôneo, mas a função do vereador é exatamente de fiscalizar, de ser o interlocutor da população. E graças a Deus, Marcelo, por onde a gente tem andado, as secretarias da prefeitura têm balizado o trabalho. Seja questão de iluminação, seja questão do tapa-buraco, de meio-fio, recapeamento, desobstrução, que é a problemática do dia a dia da nossa cidade, a gente tem começado a direcionar isso na população. E é exatamente o papel do vereador, né? Se ele não fiscaliza, se ele não é o interlocutor, se ele não defende aqueles que confiaram no seu mandato, ele não está fazendo a função dele. Verdade, muito bom, um projeto muito bacana. A gente tem mais aí uns 10 minutos de programa. E nesses 10 minutos nós vamos falar de um outro assunto, que é as eleições municipais. Nosso amigo, porque é meu amigo, a gente já se conhece há mais de 15 anos, o ex-deputado federal Issa Abraão foi anunciado como pré-candidato a prefeito pelo PDT, por ordem nacional. E eu gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito. O Diego Afonso marcha com isso, o Diego Afonso nesse momento não pode se pronunciar a respeito de eleição municipal. Como é que está a tua relação com isso hoje, a municipal com a estadual? Marcelo, eu cheguei ainda há pouco de Brasília, eu tive uma conversa com a Nacional, inclusive, e que tocamos no processo eleitoral municipal. Nós estamos aí com o cronômetro ligado. Eu, no início do mês, fiz a primeira reunião do Diretório Municipal, na qual eu fui eleito. Hoje o Diretório Municipal é que comanda o processo eleitoral, e isso a Nacional deixou muito clara para mim, inclusive reforçando ontem em Brasília, o presidente Carlos Lupe. É com muito entusiasmo que eu recebo a notícia do nosso ex-deputado
Issa Abraão, presidente estadual. É um nome que é um dos maiores do nossos quadros, né? Por isso que eu digo que eu recebo com muito entusiasmo, porque na nominata que eu abri no início do mês, a gente teve algumas candidaturas que foram postuladas também, né? A gente teve o exemplo do professor Ronaldo Fernandes, de uma família tradicional aqui, do movimento Pró-Ciro, mais bem estruturado dentro do partido. Nós tivemos a candidatura do vice-presidente estadual do Issa, inclusive Rafael Barros, que foi presidente da Juventude, inclusive enquanto eu estava candidato à vereança ainda, que muito nos orgulha, hoje ele é advogado. E, por último, né, pelo comunicado, eu recebi a vontade do deputado Issa Abraão de participar. Quando eu disse nessa primeira reunião que nós precisamos começar a debater o projeto para que a gente possa, de fato, apresentar um plano de governo plausível que a cidade de Manaus mereça, a gente vai debater internamente os núcleos, com quem tem vontade de ser candidato a prefeito, e foi isso que eu falei. Eu jamais vou apagar, criar algum tipo de problema para quem quer ser candidato. Eu Marcelo, para quem me conhece, o meu perfil é de agregar, o meu perfil é de trazer o exemplo. Eu comecei a construir o partido, né? A gente começou a trazer grandes nomes e tudo, e no meio disso eu sofri até retaliação, né, por trazer a vereadora Clória Carratti, que talvez hoje simbolize o maior nome dentro da MT, né? A gente sabe que 30% hoje da chapa é das mulheres, e é uma dificuldade conseguir mulher para se candidatar, para ter aqueles 30%. O fundo é direcionado hoje para as mulheres 30%. Então, eu tenho um grande desafio de fechar essa nominata forte de vereadores. Eu tenho esse compromisso com a Nacional e, principalmente, se eu quero ter uma chapa forte de vereadores, fazer o maior número de vereadores do que a gente fez passado, né, da outra vez teve coligação e o PSDC coligou, você que acompanhou, e elegemos o Dr. Isaac, né, que muito nos orgulha também de a gente ter essa coligação com o Cícero Lima e ter eleito, que é um vereador atuante também, mas que a gente ajudou. O PDT mais contribuiu, né, com a eleição do PSDC e vice-versa. Então agora não tem coligação. Não tem coligação. O desafio é muito maior, né? Foi isso que eu coloquei para a Nacional ontem, na minha preocupação, a gente ter uma unidade, né? Eu jamais vou querer uma ala assim, outra ala assim, quando que a maioria está convergindo para um projeto único. Se o nome do Issa for o melhor, é ele que é o candidato, isso é indiscutível, Disse na última reunião que a maior liderança que o PDT teve nos últimos tempos é o ex-governador Amazonino Mendes. E foi um furdunço quando eu falei isso. Falei, gente, isso não tem nem que se discutir, é uma grande perca. Eu não estou falando que a última vez que o ex-governador conversou comigo de política, ele disse que não era candidato, mas que decidiria o processo. E as pesquisas mostram isso. Graças a um governo que imprimiu a forma do PDT aqui, e não teve bandalheira, né? No governo do Amazonino não teve sacanagem. Eu vi um questionamento que fizeram ao deputado Wilker ontem, tudo, que ele tinha até de um portal, que eu acho que tinha que, inclusive, ter mais responsabilidade, mas não teve, né? Organizamos 6,7 no índice de desenvolvimento, então isso precisa ser respeitado, né? Os números já mostram isso, né? Então, ele e o Davi Almeida, a gente precisa ser analisado e sem emoção, ser muito racional nesse momento. Vereador, a gente já está no final da nossa entrevista. Queria primeiro lhe agradecer por visitar aqui nossas instalações, visitar o portal. O portal está aberto não só a você, que é nosso amigo, mas a todos os vereadores que quiserem aqui ceder entrevista para falar do seu trabalho que estão fazendo na cidade de Manaus. E nesse instante final gostaria que você falasse para os nossos internautas como é que faz para encontrar o Diego Afonso. Tem e-mail, tem site, tem telefone? Marcelo, eu não vejo outra maneira, e a gente está estruturando ainda mais esse retorno à população. Mas as redes sociais, elas nos deixam em contato direto com a população. As pessoas reivindicam, as pessoas debatem comigo hoje na rede social. E graças a Deus,
eu tenho sido acompanhado de uma forma muito crescente. Hoje, onde quer que eu vou, eu deixo muito transparente isso, inclusive viagens minhas, né? Então hoje a rede social, Diego Afonso AM, no Facebook, no Twitter e no Instagram, Diego Afonso AM. E nós temos o Gabinete 21, que é o 12 ao contrário, na Câmara Municipal de Manaus, que está aberta de segunda a segunda, sem recesso ou férias. Nós vamos estar lá para atender da melhor forma a população. E de forma diferente, Marcelo, no meu gabinete, se você já teve a oportunidade de adentrar, ele tem inclusive caixa de sugestão. Às vezes a população tem vergonha de falar para o vereador e tudo, ele vai lá, faz um bilhetinho, escreve. E tem umas metas para minha equipe e que a gente vai mensurando isso durante o mandato. Então, por exemplo, se a secretária atendeu mal o seu João e ele colocou ali, ela já tem uma pontuação ali diferenciada no final do mês. E eu agora comecei a implantar o Meritocrate, que é um aplicativo que vai mensurar isso de forma real-time, uma plataforma nova que vai apresentar uma garotada de startups. Eu acho que vai ser o único gabinete do Brasil que eu comecei a implantar. Isso, todos os assessores vão ser mensurados e feita uma pontuação governos afora, né? Essa pontuação vai me colocar, inclusive, comparativo com as câmaras de São Paulo, do Rio, para que realmente para aquela produção e aquele perfil daquele servidor público, se realmente ele está merecendo estar lá, né? Eu fiz concurso, eu fiz seleção pública no meu gabinete, tenho esse aplicativo, é uma forma transparente mesmo da população ver, e tem um gabinete móvel, porque às vezes naquele gabinetezinho pequeno, como é o nosso da Câmara lá, dá no máximo 8 pessoas, e nós temos 30 na folha, então essas 30 precisam aparecer de alguma forma. Sim. As pessoas precisam saber, para não estarem falando aí que um é fantasma, o outro não sei o quê. E isso no gabinete móvel está todo mundo trabalhando e com o seu crachá e ali com a farda do gabinete móvel, para a população também saber o que é pago com o nosso gabinete, com o dinheiro público. E isso é o dever de todo homem público, de forma transparente, prestar conta mesmo. Eu tive prestando conta, eu sempre presto conta no início e no final de ano. E para mim nunca vão falar na minha cara, tá na época de eleição, isso, não. Eu presto conta isso corriqueiramente, dessa forma. E eu acho que é dever de todo homem público mesmo, estar sempre em contato, mostrando para a população, e de forma muito transparente, como nós estamos fazendo aqui, de forma séria e comprometida, como você comunica aí toda a população da nossa cidade, do estado do Amazonas e no Brasil, e pela essa rede mundial que é a internet. Obrigado, vereador, pela participação aqui com a gente. Mais uma vez, a você, nosso amigo internado, meu forte abraço, e a gente se encontra na sexta-feira com o nosso próximo entrevistado. Forte abraço.